Olá, meu nome é Guilherme Farcas e eu atuo no mercado audiovisual desde 2016, 2017 e eu atuo no mercado tanto na área da captação de som direto quanto na área de pós-produção de som, né? E eu acredito que atuando nessas duas etapas eu pude perceber que quanto mais essas etapas forem conectadas, houver um diálogo entre a captação do som direto e a pós-produção, melhor serão os nossos produtos audiovisuais. Então, eu queria falar um pouco sobre a figura da direção de som no audiovisual e focando especificamente no cinema, né? Eu sou formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense e eu tenho atuado mais na realização de curtas-metragens, longas-metragens, eh, que acabam seguindo mais um circuito de festivais de cinema, né? E também atuo como assistente de som direto em séries de televisão, em projetos mais comerciais. Então, eu atuo em algumas áreas, assim, né, do audiovisual, eventualmente fazendo pequenas peças publicitárias para rede social, vídeos institucionais, enfim, projetos educativos. Leciono também na área do cinema, né, dando aulas de som. E o que eu pude perceber é que quanto mais essas áreas estiverem conectadas, a captação e a pós-produção, mais interessante é, né? Então eu queria falar hoje um pouco sobre como a direção de som ela vai acompanhar o processo de realização em cinema em todas os momentos de realização, que a gente pode dividir a pré-produção, a produção e a pós-produção. Esse vídeo vai ter um caráter bastante introdutório, né, para pessoas que estão querendo iniciar sua trajetória no meio audiovisual, pessoas que estão querendo fazer um curso superior, uma faculdade, ou uma oficina, ou querendo realmente se inserir no mercado de trabalho. Então, a minha fala ela é introdutória. Bom, para a gente começar na área da pré-produção. Na área da pré-produção, a direção de som ela vai auxiliar a direção na escritura do roteiro, né? Da ideia sonora, sugerir encenações sonoras, características sonoras das personagens, né? De acordo com a personalidade da personagem, de acordo com o local onde a história se passar, o tempo histórico. Cada uma dessas escolhas de roteiro, elas vão ter implicações sonoras. Então cabe à direção de som sugerir coisas para que o roteiro ele seja, na medida do possível, mais sonoro, digamos assim, né? Então, assim como esse auxílio da escritura do roteiro, e aí a direção vai compartilhando o roteiro, nós vamos comentando, mandando de volta para a direção, toda essa troca criativa nessa etapa do roteiro. Uma vez que o roteiro está pronto, está completo, né, vão ser feitos todos os planejamentos de filmagem, né, escolha de locações, decupagem, etc. A, a direção de som ela tem duas funções primordiais. Uma é fazer uma formação de equipe, né? Escolher a melhor equipe para a etapa de captação de som direto e a melhor equipe para a etapa de pós-produção, né? Porque cada projeto, seja por exemplo um documentário com uma equipe super pequena, localizada num lugar de difícil acesso, por exemplo, ele vai demandar um tipo de profissional. Agora, por exemplo, um filme de ficção com uma equipe gigantesca, com um rigor técnico muito grande, que vai necessitar de um uso de muitos equipamentos, vai ser outro profissional, né? Então, cada projeto ele vai pedir uma equipe diferente. Cabe à direção de som entender o projeto e formar essa equipe, né? Assim como a formação da equipe, na pré-produção a gente vai planejar a captação do som direto, né? Então, aí uma coisa interessante é que a gente pode ter a figura da direção do som, é a pessoa que ela vai supervisionar a captação do som direto, supervisionar a edição do som, sem efetivamente realizar o trabalho. Por exemplo, você pode ter uma direção de som que não vai realizar a captação do som direto. Ou você pode ter uma pessoa que é diretora de som, que vai realizar em si a captação do som direto, né? Isso pode variar de acordo com o projeto. Então, na pré-produção, você vai
pensar junto com a pessoa que está fazendo a captação de som direto, né, a equipe, que sons devem ser privilegiados, guiar essa captação de som direto. O que a gente deve captar, às vezes um objeto de cena que é muito específico, que ele é importante narrativamente para o filme, deve ser captado esse som, porque na etapa de som direto, a gente vai captar o que é sincrônico com a imagem, a gente vai estar gravando imagem e gravando som em sincronia. Então, tudo que tiver sido gravado em sincronia é o som direto também, né? Mas o som direto pode gravar, por exemplo, um som ambiente em que a câmera não vai estar filmando aquilo. Então é um som extra, digamos assim, mas ele também faz parte do som direto, porque ele foi gravado ali no ambiente das locações. Então o som direto ele é esse complexo, essa teia sonora, né, que eu chamo que a gente faz uma etnografia toda vez que a gente faz uma captação de som direto, que a gente vai reunir ali no ambiente da locação o máximo de informações possível para contar aquela história, porque a gente sabe que aquele material que a gente vai estar captando, ele vai ser trabalhado na etapa de pós-produção. E algumas coisas elas são muito únicas, né? Elas têm uma assinatura acústica muito específica, muito particular. E isso pode ser uma ferramenta narrativa para contar aquela história. Então, uma vez realizada a captação de som direto, a gente vai iniciar a pós-produção do filme e o principal momento é a edição de imagem, né? Hoje é padrão que a gente faz primeiro a edição da imagem para depois fazer a edição do som, mas isso não significa que durante a etapa da edição da imagem, o profissional da direção do som, ele pode ser convidado, por exemplo, a assistir um corte que não é um corte final, para dar ideias sonoras, para que a montagem possa articular, ainda na edição das imagens, configurações narrativas que podem potencializar o som, aumentar um plano, diminuir um plano, aumentar a duração de um plano geral, de uma locação, etc. Então, essas escolhas, a direção de som pode auxiliar também, e ir acompanhando, né, a direção na montagem também. Terminada a edição da imagem, vai se iniciar a pós-produção de som. E aí, na pós-produção de som, a gente acaba dividindo os sons em subgrupos ou famílias de som. A gente tem a edição de diálogos, que vão ser os sons que foram gravados lá em sincronia com a imagem, dos diálogos escritos das personagens. A edição de efeitos, que são sons pontuais, por exemplo, um carro que passa, uma bomba que explode, um avião que passa, uma fogueira, uma maçaneta abrindo. Depois você tem a edição de ambientes, que são sons contínuos, que vão estar auxiliando a localização geográfica e espacial dos espectadores, né? Em que tempo histórico nós estamos, se é um filme de época, se não é, se é dia, se é noite, qual o lugar do mundo que é, né? Então são sons que vão criar atmosferas sonoras, que vão ser um contínuo que vão auxiliar a nos transportar para dentro daquele filme. Depois você tem os ruídos de sala, que são sons super importantes, que são sons relacionados à performance das personagens em cena. Então, tudo que a personagem está fazendo em cena e faz som, como por exemplo, um movimento de uma cadeira, manuseio de objeto, som de passo, som de roupa, são sons que vão auxiliar o espectador a manterem a atenção naquele personagem. Então, quanto mais sons a gente tiver da performance da personagem, mais o espectador vai ficar grudado naquela história. Isso ajuda muito a gente criar uma atenção mesmo do espectador. Depois a gente vai ter a composição da trilha musical, e essa trilha musical pode ser original, pode não ser original. E é interessante que a direção de som ela supervisione cada uma dessas etapas. Você pode ter um profissional realizando todas essas etapas, editando todos esses subgrupos, ou um profissional que edita tudo. Mas é interessante a gente ter uma diferenciação. E a direção de som ela vai compor, ela vai ver como é que está a edição do som ambiente. Nossa, vamos tentar um som ambiente um pouco mais, tira um pouco desses grilos dessa mata, ou talvez um pouco de um sapo, ou uma cigarra que vem e ela para. Então os efeitos, não, esse fogo aqui tá bacana, mas uma lenha mais úmida, ou o diálogo, como é que tá, não, essa fala não tem talvez um outro take. Então a direção de som ela vai supervisionar tudo, todas essas questões. E por fim, na etapa da mixagem, a gente vai pegar todos esses sons, todas essas pistas sonoras e vai condensar isso em alguns canais específicos. Então vai pensar, por exemplo, se aquele produto, né, aquele filme vai ser exibido em sala de cinema, vai ser uma mixagem. Se ele vai ser exibido na televisão em casa, é outra mixagem. No dispositivo móvel, é outra mixagem. Então a etapa da mixagem ela é fundamental, porque se a edição de som, a gente vai escrever a partitura
desse filme, a mixagem, a gente vai fazer a regência dessa partitura. O que está num volume alto, o que está num volume baixo, o que está em primeiro plano sonoro, o que está em segundo plano sonoro, né? Então a mixagem é esse momento mágico em que a gente vai espacializar esses elementos sonoros. Então, só para pontuar e para resumir, a direção de som ela é importante porque ela vai dar uma identidade, uma integridade a todos os sons de um filme, que a gente viu que é dividido entre a pré-produção, a produção e a pós-produção, fazer uma integração entre todos esses momentos e ser como um braço direito da direção e estar presente no momento em que onde tem decisão sonora sendo feita, a gente poder auxiliar, estar presente e poder construir uma identidade, uma personalidade, uma assinatura acústica para aquele produto audiovisual.